Olá pessoal, nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre o livro Mulherzinhas. É um dos clássicos da literatura mundial mais lidos. Ele conta a história, eu vou até ler os nomes aqui para não esquecer, das irmãs Meg, Jo, Beth e Amy, que elas se veem de repente, elas são de uma família tida como rica para a época. Esse livro foi escrito em meados dos anos de 1800 e de repente se veem numa situação difícil junto com a mãe delas, porque o pai delas é convocado para ir para a guerra e ele passa bastante tempo fora. Essa história, que tem o entrelaçamento do comportamento dessas irmãs com o modelo de educação que os pais tinham proporcionado para elas, vão nos proporcionar momentos incríveis de leitura. Pessoal, aproveita, dá o like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com o pessoal do seu círculo de relacionamento, da sua família, dos seus amigos, do pessoal do seu trabalho. E sejam bem-vindos ao nosso canal Paixão pela Leitura, comigo, Professor Pereira. Como eu disse, pessoal, a história contada nesse livro é a Louisa May Alcott. Vocês vão ver na hora que a gente mostrar a foto dela aí, né, a questão do penteado, o jeito de se vestir, que é uma foto, pessoal, de meados dos anos de 1800. Então, mas é uma história que ultrapassa o tempo. Eu diria que ultrapassa os séculos, porque ela é muito atual. Os dilemas, os problemas, o afeto, a disputa entre irmãs, são 4 irmãs jovens, morando numa mesma casa, passando por todas as dificuldades financeiras e materiais por causa da ausência do pai. A gente verifica na relação dessas irmãs o temperamento diferente de uma, a outra que é um pouco mais romântica, que tem uma expectativa só de casar e constituir família com filhos, a outra irmã que quer estudar, que quer fazer carreira profissional. Então, assim, são comportamentos típicos de ambientes onde tem pessoas construindo relações. Essa família, esse grupo familiar, que são 4 filhas e a mãe, a senhora Merck, passam, né, por dificuldades financeiras, num determinado momento, com a ausência do pai que está na guerra. E são os problemas do dia a dia a partir dessas novas situações, mas essencialmente o modelo de educação que foi dado para essas filhas é que orienta as atitudes que elas tomam durante esse tempo que a gente vê aqui na história contada nesse livro. Como está escrito, pessoal, aqui na orelha, tá? Em meio a desafios, as irmãs, que são diferentes entre si, precisarão se unir para aprenderem juntas. Enquanto os anos passam, elas ingressam na vida adulta e lutam cada uma por seus sonhos e ambições. Na verdade, essa história mostra isso, o deslocamento dessas meninas para a vida adulta e de como cada uma, de acordo com seu temperamento, reage em cada situação que acontece no ambiente que muitas vezes envolvem todas elas e a senhora Mark, a sua mãe. Nesse livro, pessoal, a autora, Louisa May, ela conta uma história que a gente fala, é uma narrativa descritiva, né, com uma série de detalhes, de situações do dia a dia, do relacionamento das irmãs, né, com a mãe, com vizinhos, com outros personagens da história, que é uma narrativa fluida, gostosa, leve. Tem até um certo tom de humor na história, em algumas situações entre as irmãs, que quando se eu pegar a minha história, o meu histórico de leitura, em outras situações ficaria um pouco cansativa, por causa do detalhamento, do dia a dia, dos diálogos.
mas ela tem uma habilidade de prender a atenção do leitor. E ela pega, né, por exemplo, uma personagem que tem um temperamento mais forte, a maneira como ela se relaciona com um garoto que é seu vizinho, as experiências que eles trocam. Isso o leitor vai percebendo que tem esse ingrediente de humanidade, que a gente fala, vira o capítulo da história e os dilemas humanos, os problemas humanos, continuam os mesmos, apesar de atualizar muitas vezes a linguagem que é utilizada. Você pega o jovem da minha época, a gente tinha uma linguagem. O jovem de hoje, ele tem outra linguagem. Mas os dilemas são os mesmos, as questões são as mesmas. O envolvimento das pessoas nas questões são muito parecidos. Muitas vezes, a solução para os problemas que são diferentes. Porque você pega uma situação atual, os recursos são outros, né? Então, essa história prende o leitor. Apesar de muitas vezes parecer um pouco cansativo, o que poderia ser colocado como o excesso de detalhamento que essa escritora coloca, e sempre lembrando, pessoal, é uma história contada em meados dos anos de 1800. Um aspecto importante dessa história contada no livro, um aspecto importante que eu particularmente destaco, contado nesse livro, eu tenho essa edição aqui, que é de 2020, é que apesar desses dilemas, né, dessas meninas com a mãe delas, dos desafios que elas encontram com a ausência do pai, que prevalece o modelo de educação que foi oferecido às 4 personagens principais, que ainda continua referências que elas têm na mãe e no pai. Isso é importante. Num determinado momento da história, acontece o seguinte: a mãe diz para a filha Amy que ela tem um temperamento mais forte. Ela se encontra no momento de uma certa arrogância na relação com as pessoas, na forma como ela fala as coisas. O que a mãe diz para ela? Você está começando a ser um pouco pretensiosa, minha querida, e já é tempo de começar a corrigir isso. Você tem um bom número de dons e virtudes, mas não há necessidade de se gabar deles, pois a presunção estraga o melhor gênio. A maior virtude de todas é a modéstia. Olha que coisa interessante. Quer dizer, essa frase da mãe no diálogo com a filha, que num determinado momento é como se ela estivesse se desvirtuando da sua origem, mas muitas vezes é um arrobo da própria juventude. E que a mãe constrói esse tempo inteiro esse canal de diálogo com as filhas. Vem aqui para o aconchego dos nossos valores. Vem aqui para o aconchego da sua mãe, meu ombro está aqui. Mas lembrando que você é minha filha. Então, eu acho que a história, Mulherzinhas, que lembrando do que eu disse lá no início do vídeo, não é um termo depreciativo, diminutivo da mulher. Muito pelo contrário. São personagens fortes, vigorosas, de jovens que estão se tornando mulheres, as 4 personagens, e que respondem por valores éticos e morais bem sustentados pelo modelo de educação que elas recebem do pai e da mãe. Mulherzinha é um romance que não foge do cotidiano, mas aborda com firmeza, humor e sensibilidade, defendendo as virtudes, o protagonismo da mulher e as realizações pessoais, conforme está escrito aqui no final da orelha do livro. Como eu disse, essa edição é de 2020. Por que essa história me emociona? Primeiro, por tratar-se de uma história protagonizada por mulheres.
particularmente, isso me interessa muito. Se a gente pegar a história da literatura mundial, eu tenho um estudo que eu publiquei, que eu adicionei ao livro que eu tenho, sobre a importância da leitura, conceitos, benefícios e dicas, que mostra que os principais personagens de livros que foram publicados pelas principais editoras no mundo inteiro, normalmente os personagens de destaque, a maioria, até 75% dos protagonistas das histórias são homens, normalmente homens brancos, e que muitas vezes as mulheres ficam em cargos, em posições subalternas, e personagens femininas negras normalmente ocupam o cargo de serviçais. Então, essa história me emociona primeiro pelo protagonismo de mulheres e segundo, porque ela acontece no ambiente familiar, que apesar dos momentos de dificuldades que essas personagens, junto com a sua mãe, que elas passam, principalmente dificuldades materiais, por causa da ausência do pai, elas conseguem sustentar um relacionamento que, apesar dos desafios, dos problemas e de alguns conflitos e de algumas desavenças, mas que esse relacionamento é sustentado em valores que foram ensinados a elas desde a infância pelo pai e pela mãe. Personagem de destaque. Mais uma vez, é difícil, eu diria que é quase impossível dissociar uma personagem da outra. E aqui eu incluo as 5 personagens. As 4 filhas e a mãe, a senhora Mark. Porque é muito difícil você dissociar a importância da história que é contada nesse livro, tirar uma personagem e destacar a outra. É uma junção de comportamentos que contribuem para enriquecer essa história. Eu penso que essa história não teria sido tão bem contada se a gente excluísse uma das personagens. Pessoal, então, aproveita, dá seu like aqui, compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu ciclo de relacionamento, dos seus amigos, o pessoal da sua família, do seu local de trabalho. E um convite que eu faço para vocês, sobre esse tema, né, que é central nessa história, faça seus comentários aqui, de outro livro que você leu, que a história fala de questões parecidas, de dilemas familiares, de experiências de vida que você teve. Comenta com a gente aqui, para que a gente possa compartilhar essas experiências de leitura e experiência de vida, que a gente fala experiências de mundo. Permita que o livro faça parte da sua vida.